Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos mais uma vez, Pai. Preste atenção aqui, por favor. As 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, elas estão localizadas na antiga província romana da Ásia Menor, que hoje corresponde ao país Turquia, mais necessariamente a área ocidental da Turquia. Em Istambul, que é a maior cidade da Turquia, ela tem nas suas origens coisas muito singulares, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Istambul, ela, nas suas origens, chamava-se Bizâncio, uma cidade que apareceu no mapa depois da colonização grega por meio do avanço, do domínio do grande império liderado por Alexandre o Grande. Mas foi no século II a.C. que a cidade então chamada de Bizâncio, que estava anexada ao poderoso e emergente Império Romano, que conquistava toda aquela região, ganha mais proeminência. Avançando um pouco mais à frente, a história nos mostra que no século IV depois de Cristo, avançamos 6 séculos, já com um imperador chamado Constantino. Ele já havia se convertido ao cristianismo, declarando o cristianismo a religião oficial do império, e ele mesmo, o Constantino, foi quem decidiu explorar melhor aquela região que estava localizada numa região tão bem estratégica, tão bem localizada. A cidade de Bizâncio, ela ficava, à ocasião, um pedaço de terra muito precioso chamado Chifre de Ouro. Ficava bem às margens do Estreito de Bósforo. Não fique preocupado com esses nomes. Simplesmente você precisa entender que esse Estreito de Bósforo ficava 32 quilômetros do mar Mediterrâneo. Isso possibilitava que a região recebesse e enviasse navios com tripulação, passageiros e muita mercadoria. Isso significa que esse local era de importância muito grande, tanto para a navegação,
quanto para a área comercial. Isso era fundamental. E o Constantino, sabendo disso, ele decidiu transferir a capital do império, que era Roma, para a grande cidade de Bizâncio, que passou a partir de então ser chamada não mais de Bizâncio, mas de Constantinopla, ou cidade de Constantino. Istambul, que já foi Bizâncio, agora passa aos mandos de Constantino, chamar Constantinopla. E lá em Constantinopla, Constantino mandou construir um grande mausoléu para toda a sua família, mausoléu que depois se tornou uma grande igreja, que depois pegou fogo, e depois no século V, século VI depois de Cristo, foi reconstruída por um cara chamado Justiniano. A história conta que Justiniano, após concluir a grande obra ali, teria dito: eis aí, Salomão, venci você, falando de toda a pompa e luxo que ele havia edificado, falando da beleza da igreja e do templo que ele havia construído. A região mais a oeste da Turquia é a região onde estavam, no começo da era cristã, as 7 igrejas nas quais Jesus escreveu cartas no livro do Apocalipse. E aí está a importância de todas essas informações. Na região oeste da Turquia estavam localizadas as 7 igrejas, que foram alvos de 7 cartas que Jesus escreveu e mostrou para João. E aí eu queria que você tivesse um pouquinho mais de atenção, porque aqui a história começa a ficar triste. É no que hoje é a Turquia, a cidade de Tarso, que foi aonde o apóstolo Paulo nasceu. É também na Turquia, na região hoje chamada de Capadócia, aonde o cristianismo floresceu de forma espetacular, templos luxuosos construídos nas próprias rochas, crentes, missionários, pregadores saíram da Capadócia. Eu diria para você que depois de Jerusalém, Israel, eu diria que a Turquia é a segunda nação cuja história tem mais importante na história do cristianismo. Por quê? As coisas nasceram lá. A origem da minha, da sua, da nossa fé nasceram nessa região. Só que veja como são as coisas, irmãos. Por causa dessa distinção, por causa da decisão que o imperador Constantino teve de investir em Constantinopla, buscando o crescimento massivo da cidade, foi por conta disso que começou a haver em Constantinopla certa rivalidade entre 2 igrejas, a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Preste atenção. Algumas pequenas questões de ordem doutrinária começaram a vir à tona e dividir esses cristãos. Questões de pouca importância, questões como, por exemplo, a questão do monofilismo. Jesus tem uma natureza ou tem 2? Questões periféricas, como a questão do filioquê. O Espírito procede do Pai e do Filho, ou o Espírito procede do Pai por meio do Filho? É a questão do filioquê. A igreja começa a entrar nessas pendências, e aí essas pendências foram com o tempo se agravando, questões sem importância, como a questão da iconoclasta. Não sei se você já ouviu esse nome, sobre a igreja ter ou não ter ídolos, que seriam elevados a santuários, que poderiam ser adorados ou não. Fato é, século XI chegou, e a igreja viveu um enorme racha. A igreja do Oriente surgiu sem rumo, tendo em Constantinopla a sua capital, patriarcado em Constantinopla. Já a igreja ocidental latina tinha como sede Roma, vivia a sua vida, os seus costumes,
Só que a igreja romana não aceitou esse cisma. E não demorou muito tempo para que a quarta cruzada da igreja latina ocidental no Oriente, para o Oriente, fizesse um dos maiores banhos de sangue da história da humanidade. Exércitos romanos começaram a atacar Constantinopla e foi um banho de sangue que inaugurou uma série de guerras chamadas cruzadas. Cristãos matando cristãos, uma igreja atacando outra igreja, carnificina total. E aí as cruzadas foram se sucedendo uma após a outra. E quando no século XV, Mehmed II, que ficou conhecido na história como Fatih, imperador otomano, do grande império otomano, chega naquela região. Quando Fatih chega nessa região, na cidade de Constantinopla, cidade que chegou no seu auge a mais de 500 mil habitantes, nesse momento não tinha mais do que 50 mil habitantes, por causa das guerras, das batalhas, das mortes, do desânimo. As pessoas fugiram de Constantinopla. Constantinopla se tornou um cemitério ao ar livre. Quando o Fatih entrou em Constantinopla, pelos muros da cidade, ele se coloca de frente ao templo que Constantino havia edificado, e depois Justiniano havia remodelado. Esse templo ficou conhecido como Hagia Sophia, ou Santa Sofia, que foi uma homenagem de Constantino à mãe dele, que se chamava Sofia. Diz a história que Fatih desceu do seu cavalo, olhou de frente para o templo completamente destruído e profanado, se ajoelhou, pegou um bocado de terra, jogou sobre a cabeça e chorou, e chorou, e chorou, por ver o que os seres humanos são capazes de fazer com os lugares sagrados. Agora perceba, os soldados cruzados saquearam Hagia Sophia, destruíram e acabaram com Hagia Sophia, despegaram todos os despojos, roubaram todas as joias que ornamentavam aquele templo. E o imperador muçulmano, presta atenção, um imperador muçulmano precisou chorar a tragédia de uma religião que estava em colapso, o cristianismo. O cristianismo. Fatih tinha como grande desafio repovoar aquela região que estava abandonada, que estava vivendo um caos, que estava aos cacos. Fatih trouxe então os turcos para povoar essa região, rebatizou a cidade, chamando-a de finalmente Istambul, que significa a casa da felicidade. E hoje, irmãos, dá vontade de chorar em saber a quantidade de mesquitas islâmicas espalhadas por toda a cidade de Istambul. Antes Constantinopla, antes Bizâncio, antes palco das maiores revoluções que o cristianismo já experimentou. E hoje em Istambul, há uma única igreja cristã autorizada pelo governo. Essa igreja é dirigida há quase 30 anos pelo mesmo pastor, um pastor espanhol, que conseguiu, na marra, o direito de pregar o evangelho ali. Mas os turcos não podem se converter à igreja, somente estrangeiros. E as 7 igrejas? As 7 igrejas são ruínas hoje na Turquia. Ruínas. A Capadócia é um lugar visitada por turistas de todo mundo, mas não há um sinal do evangelho na Capadócia. Não há. A cidade onde o apóstolo Paulo nasceu, Tarso, não tem um
templo em que Jesus seja cultuado e adorado hoje. A Turquia hoje é uma terra islâmica. Mesquitas maiores do que um quarteirão, espalhadas por toda a cidade de Istambul. Você olha a paisagem de longe e as torres, que são muito características das mesquitas muçulmanas, tomam conta de todo o cenário. Há mais torres de mesquitas do que árvores na visão aérea de Istambul. E hoje, domingo, assim como todos os dias da semana, durante 5 vezes ao dia, os falantes das mesquitas são ligadas durante 3 minutos. 5 vezes ao dia, os muçulmanos são conclamados, são chamados a adorar o seu Deus nesse lugar. Mas não para por aí. Estou com a tua atenção ainda? Não para por aí. Por quê? Os muçulmanos não têm nada contra Jesus. Preste atenção. Os muçulmanos não têm nada contra Jesus. Eles consideram Jesus um profeta de Alá, assim como Abraão e como Moisés. Mas preste atenção, duas coisas os muçulmanos não aceitam em hipótese alguma. Primeira, que os cristãos considerem Jesus Deus. Que os cristãos considerem Jesus como sendo um membro da Trindade, como se houvessem 3 deuses. Eles não entendem isso de maneira nenhuma. E por isso eles consideram o cristianismo uma heresia. Mas, segunda coisa, que eles não toleram. Os muçulmanos não creem que Jesus seja mais do que um profeta. Não creem que Jesus seja um profeta definitivo. Por quê? Por que eles não creem disso? Porque o seu próprio povo, o povo de Jesus, não seguiu as palavras do seu mestre. Por isso, para a fé islâmica, o cristianismo é uma heresia, onde os próprios seguidores não obedeceram à orientação do seu mestre. Por isso os muçulmanos defendem a necessidade de Maomé. Maomé foi necessário para trazer finalmente uma palavra definitiva de Deus, porque a palavra de Jesus caiu em descrédito na vida do próprio povo de Deus, em descrédito. Quando estava estudando sobre isso, meus irmãos, eu me lembrei do apóstolo Paulo dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Porque nós não obedecemos os ensinos de Jesus. Porque nós colocamos os nossos orgulhos, mazelas, privilégios acima do que Jesus nos ensinou. Paulo diz que o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por nossa causa. E aí quando eu leio esse texto, que foi a base da nossa reflexão de hoje, não teve como lágrimas caírem e ao mesmo tempo não me lembrar dessas histórias. Histórias que eu contava para os meus alunos no ensino médio há pouco tempo atrás. Porque para mim isso fica evidente. O Império Otomano, os turcos na sequência, não conquistaram aquela região das nossas mãos. Eu me coloco falando dos cristãos. Não, os otomanos, os turcos, eles não tomaram da mão dos cristãos, não. Eles só tomaram aquilo que os cristãos abandonaram, por meio das suas concessões, desgastes, das questões políticas, econômicas, as questões religiosas, que nada tinha a ver com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nada. Eles não tomaram de nós aquela região, porque nós simplesmente abandonamos e deixamos para eles quando estávamos preocupados com questões periféricas, e nós vemos isso acontecendo no nosso país todos os dias dentro das igrejas. Gente muito mais preocupado com direita, esquerda, centro-esquerda, direita, com o raio que o parta, do que com o que Jesus deixou para ser vivido, obedecido, experimentado por nós como sendo o seu povo.
Os cristãos entregaram aquela região de mão beijada, por conta de brigas históricas, crises. E o resultado disso é que aos poucos nós fomos perdendo espaço no mundo e passamos a ver a igreja se transformar numa instituição fria, engessada, sem vida. E preste atenção, tudo começou por meio das sutilezas. Você entende isso? Você consegue entender isso, irmãos? Sutilezas, pequenas coisas, pontos doutrinários secundários, que acabaram virando um cisma, um racha, que acabou dando lugar a uma guerra que hoje faz com que as portas da mensagem do Evangelho estejam fechadas. Aonde outrora foi o berço dos nossos melhores autores, dos nossos melhores nomes, agora estão com as portas fechadas para que o Evangelho seja pregado. Fechadas. Essa carta que a gente leu aqui, escrita à igreja de Tiatira, ela me tocou de um modo especial durante a leitura, primeiro porque Tiatira é uma cidade comum. Cidade comum. Os historiadores tentam resgatar algo em Tiatira que possa caracterizá-la dentre as outras cidades como sendo uma cidade especial, mas eles não conseguem fazer isso, porque Tiatira era uma cidade comum. Interessante que toda cidade é capital de alguma coisa, já reparou isso? Capital do alimento, como é Marília, São Paulo, capital do alimento. Estudei em Cianorte, no nosso seminário, e Cianorte era conhecido à época como a capital do vestuário. No Mato Grosso, duas cidades dividem o título de capital da uva, Primavera do Leste e São Pedro da Cipa, a capital da uva. Me lembro que um dia eu fui pregar numa cidadezinha lá no Paraná, uma cidade de 4.000 habitantes chamada Lobato. Alguém aqui conhece Lobato, no Paraná? Falei que era pequena? Os próprios paranaenses que estão aqui não conhecem, ó. O Márcio não conhece, Lobato. Fui pregar na cidadezinha chamada Lobato, e quando eu cheguei na entrada da cidade, no trevo, né, a gente chama, no trevo da cidade estava escrito assim, Lobato, capital da amizade. Eu achei tão lindo isso, capital da amizade. Por quê? Toda cidade quer ter um fator distintivo, toda cidade quer ter uma característica, só que em Tiatira não era assim. Tiatira não tinha nenhuma característica que a distinguia das demais. Era uma cidade boa para se viver, para se morar, mas era uma cidade absolutamente comum. Talvez porque o fator distintivo, o que era de diferente na cidade de Tiatira, era exatamente a igreja que estava ali plantada. Porque a igreja de Tiatira era uma igreja extraordinária. Tiatira era uma cidade comum, com uma igreja fantástica no seu meio. Veja o que Jesus diz a essa igreja no versículo 19, está com a sua Bíblia aberta ainda? Olha lá o versículo 19, o que Jesus diz. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Veja, o problema que havia na igreja de Éfeso, por exemplo, nós já estudamos e meditamos aqui na carta de Jesus à igreja de Éfeso, era o contrário. Por quê? Éfeso era uma igreja que começou bem e foi ficando pior. Já Tiatira é o contrário. Era uma igreja boa, mas que foi ficando cada vez melhor. Ela não tinha o problema que tinha em Éfeso de perder o seu primeiro amor. Por que não? Porque em Tiatira as obras de agora eram muito maiores do que as obras do princípio. Era uma igreja crescente. Se qualquer pessoa perguntasse, como é que vai a igreja de Tiatira? Ouviria a mesma resposta, uma bênção, irmão. Igreja de Tiatira é uma bênção. Só que eu preciso chamar a tua atenção para o fato de quem é que está falando dessa igreja.
Quem fala com essa igreja é o que no versículo 18 se apresenta assim, ó. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. O que João quer dizer dizendo que Jesus tem olhos de fogo? Não, ele não se tornou super saiyajin. Quando João diz que Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele está dizendo que os olhos de Jesus têm luz em si mesmo, compreende? Os olhos de Jesus iluminam, os olhos de Jesus clareiam quem quer que seja, ou seja, os olhos de Jesus são como chama de fogo, ele olha para o mundo e vê tudo. Os nossos olhos precisam de uma luz externa, seja acesa, para que a gente possa enxergar. Tudo que está escuro, você e eu não conseguimos ver, mas os olhos de Jesus não. Os olhos de Jesus têm luz própria, os seus olhos são como chamas de fogo, ele esquadrinha, ele sonda, e ele diz para essa igreja, então todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, no verso 23. Os olhos de Jesus funcionam como um scanner de alta tecnologia, última geração. Ele olha, e ele olha para onde todos diziam, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo. E Jesus olha e enxerga que não está bem. É fake news. Todo mundo olha e fala, que maravilha. Jesus olha e fala, não, está maravilha não. É como aquele equipamento médico que recebe um corpo saudável para examinar e de repente identifica naquele corpo um começo de câncer. Células adoecidas que estão localizadas em uma região, que estão restringidas em determinado espaço, mas que podem correr e contaminar e adoecer todo o corpo. A igreja de Tiatira tem um câncer, e o nome desse câncer é Jezabel. Obviamente é um nome ilustrativo, se referindo àquela Jezabel do Antigo Testamento, lembra-se? Jezabel, esposa do rei Acabe. Jezabel em todo o Antigo Testamento é símbolo do quê? Promiscuidade, meretriz. Por quê? Porque Jezabel no Antigo Testamento, ela é uma estrategista, ela chega a ser ardilosa. Em uma linguagem popular nós diríamos que Jezabel, esposa de Acabe, é aquela que come pelas bordas, ela consegue o que quer, custe o que custar, ela consegue o que quer à custa de sutilezas, de enganos, de pequenas mentiras. Está duvidando? O texto mais célebre para mim que fala sobre Jezabel é o texto que diz que um dia ela chega no palácio, na casa, e o seu marido está lá emburrado, de bicudo. Acabe era uma espécie de bobalhão, que estava em casa com um rosto de bobalhão, com um jeito de bobalhão, com um bico desse tamanho, e a Jezabel chega e fala, o que foi, menino? Que está bicudo aí? Aí Acabe diz, eu queria tanto a vinha de Nabode, e eu fui lá, ele não quis me vender, e eu estou aqui de bico. Aí ela olha para ele e diz assim, você, rei de Israel, feito uma criança chorona, cheia de mimimi, porque alguém não quis vender a vinha para você, deixa comigo que eu resolvo. A Bíblia diz que ela armou para Nabote, desmoralizou o Nabote publicamente, assassinou o Nabote em plena praça pública, e foi lá, tomou a vinha de Nabote e entregou para o seu marido bundão, dizendo, está aí Acabe, é assim que resolve as coisas. Está aí tua vinha. Mulher sutil, ardilosa, estratégica, você não reconhece a sua malignidade até que ela cumpra com os seus propósitos. Assim era Jezabel, esposa de Acabe. E aí João utiliza desta figura Jezabel, e em Tiatira ele diz que tem uma Jezabel dentro da igreja.
Mas quem que era essa Jezabel? O próprio texto responde. Essa Jezabel era uma profetisa da igreja. Tinha ministério na igreja, as pessoas da igreja a respeitavam. Ela era ouvida. Jezabel tinha discípulos na igreja. O texto fala daqueles que cometeram adultério com ela dentro da igreja. Você prestou atenção? O que essa mulher dizia? Sabe que o Império Romano, que a gente sempre fala, tinha duas características muito essenciais. De um lado, o Império Romano promovia todo tipo de liberdade sexual. O Império Romano, no auge, no ponto ápice, ele era caracterizado por ser um ambiente de extrema libertinagem. Tudo podia em Roma. Homem com homem, mulher com mulher, grupos espalhados por todos os lugares, de todo jeito, templos espalhados para os deuses mais diversos em Roma. Em Roma os espaços eram ofertas cultuais aos mais diversos deuses, que muitas vezes aceitavam sacrifícios por meio de relações sexuais entre os ofertantes e prostitutas, que serviam naqueles tempos. Era uma nação erotizada, onde tudo era permitido. Essa era a primeira característica do Império Romano. Segunda, por outro lado, era uma nação muito festeira, muito festiva, que realizava eventos públicos gigantescos com o mesmo objetivo: fortalecer a compreensão popular que César, o imperador, era Deus. Todo tipo de festa, jogos, era utilizado para fortalecer esta ideia. César é o Quírios, o imperador também é o nosso Senhor. Festas no Coliseu, no teatro, nas arenas, em todas as regadas e confissões, dizendo que César é o Senhor. E aí as pessoas que se convertiam ao cristianismo, preste atenção, para essas pessoas, essas duas características passaram a ser um problema, porque para o cristianismo não tem essa mensagem libertina. O cristianismo não aceita a concorrência em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo e outro Deus, não. Por isso os cristãos passaram a ser perseguidos pelo império naquela época. E por isso que Jesus escreve as cartas para essas igrejas. Esta mulher, a Jezabel, é alguém que se levanta no meio da igreja para dizer o seguinte: gente, nós estamos aqui sofrendo à toa, não é problema. Qual que é o problema de vocês? O problema é libertinagem sexual? Não, isso é bobagem. Qual que é o problema? A gente comer aquilo que o imperador oferece sacrificado aos deuses? Não, isso não é problema. Qual que é o problema? A gente fazer o que todo mundo faz? Gente, a gente tem que fazer o que todo mundo faz. Nós estamos aqui pagando um preço que é desnecessário. Vamos logo fazer o que todo mundo está fazendo e ficar numa boa, porque afinal de contas Deus é bom, vai dar tudo certo, seus lindos. Essa parte foi eu que acrescentei. A Jezabel dizia isso, mas acontece que o mesmo Jesus, que no versículo 18 diz que tem olhos de fogo, o versículo 18 vai dizer que ele tem os pés como bronze reluzente. Eu não sei você, mas não tem como pensar em outra coisa aqui, a não ser naquela imagem do livro do profeta Daniel, aquela estátua que o profeta Daniel menciona, que tem cabeça de ouro, tronco de prata, pernas de bronze e pés de ferro e barro. Então, o texto de Daniel diz que de repente vem uma pedra, que é cortada de uma montanha e choca-se contra os pés que são de ferro e de barro da estátua, e o que acontece com a estátua? Desmorona. Por quê? Porque não adianta a estátua ser suntuosa, de prata, de ouro, de bronze, se os pés são de barro, ela vai cair. Aqui o texto diz: Jesus não tem os pés de barro, ele tem os pés fortes, firmes, ele calça os seus pés com firmeza no chão, e toma posse do chão que ele pisa.
Ele tem os seus pés como bronze reluzente. Ele está dizendo para a igreja: eu dei tempo a ela. Versículo 21, está na sua Bíblia? Eu dei tempo para ela, versículo 21, para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Veja, por que as pessoas caíam na conversa da Jezabel? Porque ninguém queria sofrer as perseguições do império. Porque ninguém queria sofrer. Você gosta de sofrer? Pois é, o pessoal lá também não. E o que é Jesus com os seus pés de bronze? O que isso está nos dizendo? O que isso quer dizer? Jesus está dizendo: vocês vão fugir de um sofrimento, mas vão cair em outro, porque eu não vou deixar essa história quieta, não. Vocês estão querendo fugir de um sofrimento de Roma, mas vocês vão cair em outro sofrimento, porque eu não vou fazer vista grossa para isso, não. Eu não vou deixar isso quieto, não. Sabe por que Jesus não vai deixar quieto? Porque Jesus sabe, preste atenção, Jesus sabe que as mais simples, as mais discretas e aparentemente inocentes sutilezas da vida, pode destruir uma igreja. Preste atenção. Assim como células de câncer podem destruir todo um corpo, as sutilezas de Satanás dentro da igreja podem acabar com a igreja. Então, assim como o médico não trata o câncer com parcimônia, como aquele homem que tinha uma rouquidão na sua garganta, e não sarava, e finalmente ele foi recorrer ao médico, porque a garganta começou a doer, e lá no hospital fez uma série de exames, o médico não permitiu, ao ler os exames, que ele voltasse para casa. Ele falou para a esposa: vai buscar as coisas dele, porque ele vai começar o tratamento agora, aqui, agora. Câncer não se trata de forma amena, câncer não se trata tomando analgésico, com isso não se brinca. Olha o versículo 23, está com a sua Bíblia? Versículo 23, matarei os filhos desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, olhos de fogo, e retribuirei a cada um conforme as suas obras, pés de bronze. Jesus fala à igreja como quem diz: com isso não se brinca. Mas aí chega o versículo 24, Jesus diz, por que ele está fazendo tudo isso? Para aqueles que não seguem a doutrina da tal Jezabel, e nem conhecem os profundos segredos de Satanás, com as pessoas que gostavam de se referir a essa ideia de participar de uma vida de pecado, e isso não vai ter problema, é de boa, todo mundo faz, não dá nada, a gente recebeu a graça de Deus e tá. Jesus diz o quê? Sobre vocês que não entraram nessas doutrinas, não porei outra carga sobre vocês. Por que Jesus está sendo tão duro com essa igreja? Porque ele sabe que pecado é uma doença que corrói. Você e eu podemos até gostar de brincar de pecado, mas Deus não. Jesus sabe que o pecado é uma ferida que corrói, e Ele quer que a igreja viva na leveza da sua palavra. Por isso Ele não vai brincar com essa Jezabel. É aniquilação total, é acabar com o mal pela raiz. Uma vez enfrentando o pecado com coragem, sobra leveza na vida. Mas se você continuar brincando com o pecado e tratando como seu animalzinho de estimação, a trombeta pode tocar e você passar a eternidade no lago do fogo e enxofre. Porque você brincou com o pecado, sendo que você diz que serve a um Deus que não tolera o pecado. Jesus diz no verso 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, terá autoridade sobre as nações. Ou seja, não vão governar as nações aqueles que fizeram o que todo mundo fez, o que o mundo fez, não. Vão governar as nações aqueles que fizeram a vontade do meu Pai.
Não dá para não comparar esse versículo com aquela ideia da estátua de Daniel, lá do profeta Daniel que a gente mencionou. O texto diz que ele governará com um cedro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Barro, no texto, são as nações. E quem é o cedro de ferro? Jesus. Jesus é o cedro de ferro. Compreende, irmãos, o que o texto está dizendo? Você compreende o lado que nós devemos escolher nessa história, sim ou não? Você conseguiu entender o lado vencedor aqui? Não é de um mundo que seduz para que todos façam o que todos fazem, mas de um Senhor que diz: confiem em mim e vocês vencerão comigo e terão autoridade sobre as nações, mas confiem em mim, confiem em mim, e vocês receberão a autoridade que eu tenho, mas confiem em mim. Veja que palavra linda o versículo 28. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também a estrela da manhã. Se você é daqueles que não se importa de riscar a Bíblia, grifa aí a estrela da manhã. Por quê? Porque a estrela da manhã para os antigos tinha um significado muito forte. Se você gosta de curiosidade bíblica, então preste atenção aí. Os antigos, naquela época, eles não sabiam que aquela luz do céu, sabe quando o dia se põe, começa a vir a noite, sabe quando a noite se vai e começa a vir o dia, e aí fica aquela luzinha brilhando lá? Ou durante a noite fica aquela luzinha brilhando mais forte do que todas as estrelas? Os antigos, naquela época, eles não sabiam que essa luz no céu era um planeta. Eles achavam que era uma estrela derradeira, uma estrela última, uma estrela final, cuja luz era mais forte do que as outras, e quando todas as estrelas desapareciam, como no final da noite, aquela sustentava a luz nas suas costas. Todas as estrelas se foram, mas aquela estrela com uma luz maior sustentava a escuridão nas suas costas até que o sol vinha. Eles chamavam essa estrela de a estrela da manhã. A estrela da manhã é a estrela que fica brilhando quando todas as outras estrelas vão embora. Esse era o entendimento que eles tinham na época. E Jesus está usando esta relação que para eles era muito comum, eles conseguiam assimilar. E Jesus está dizendo que as estrelas que estiverem com Ele, vão permanecer com Ele quando tudo passar. Eu não sei você, mas eu diria aleluia por isso. Tem 3 questões aqui que eu quero apenas pontuar com você. Primeira, precisamos estar atento às sutilezas. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Nós precisamos estar atentos, tomar cuidado com as sutilezas. Sabe por quê? Porque ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pedregulhos. A montanha a gente está vendo, já desvia, mas pedrinhas a gente escorrega. O inimigo, ele não destrói a nossa vida com grandes coisas, mas com sutilezas que ele vai lançando e nós vamos permitindo entrar na nossa vida. Da mesma maneira, o casamento, ele não acaba com uma grande tragédia. Grandes tragédias fazem o casal se unir para resolver aquele problema. São as pequenas coisas que vão acontecendo e distanciando o casal, até um olhar para o outro e dizer: não quero mais. É uma palavra maldita aqui, que não recebe perdão ali. É uma conversa boba no escritório, que não recebe o tratamento necessário e vai ganhando novos desdobramentos, a cada dia um novo. São as sutilezas, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Sutilezas. Ninguém acorda pela manhã decidido a jogar a vida inteira pelo ralo. Ai, vou acabar com tudo hoje. Estou fazendo nada mesmo? Não. Isso vai acontecendo aos poucos, dia após dia. Um engano ali, outro engano acolá, uma concessão acolá. De repente eu estou me desviando do caminho, numa tangente cada vez mais estreita, mais estreita, mais estreita. É 1 grau no começo, mas na frente o espaço se tornou gigantesco. Entenda, ninguém desvia dos caminhos corretos assim, abruptamente. É um pequeno desvio que é tomado, sutilezas.
E a primeira pergunta que eu fiz quando eu li esse texto foi: Senhor, quais as sutilezas presentes na minha vida hoje? Senhor, será que eu sutilmente deixei de ler a Tua palavra e eu já não tenho mais vontade de voltar a ler? Senhor, será que eu sutilmente enfraqueci a minha vida de oração, Senhor? Senhor, será que sutilmente eu estou permitindo que uma pessoa entre na minha vida e influencie as minhas decisões sem nenhum temor aos do Senhor? Senhor, será que sutilmente eu não estou deixando de me encantar por um projeto financeiro ou profissional que dê certo e não estou considerando qual é a Tua vontade para mim, Senhor? Senhor, quais são as sutilezas da minha vida? Porque o texto deixa claro que Jezabel parece uma bênção no começo. Parece uma bênção. O problema é o estrago que ela faz lá na frente. Está bebendo demais, irmão? Houve festas que no passado você não passava de um copo e depois foram para 3 latas e foi se desenvolvendo. Vamos esperar então o irmão virar um alcoólatra para fazer alguma coisa? Para achar que tem problema ali? Ou vamos perceber a sutileza e largar a mão disso? Quais são as sutilezas que estão presentes na sua vida hoje? Eu jogo para você. Quais são as sutilezas que estão entrando no arraial da sua casa, no seu coração, e sem perceber, está te distanciando do real propósito? Está se distanciando de Deus. Porque a segunda questão é que sutilezas têm que ser arrancadas pela raiz. Pela raiz. A dureza com que Jesus fala à igreja vem justamente da consciência que ele tem do quanto a sutileza pode ser destrutiva. Jesus sabe que a sutileza de Jezabel é destrutiva. Então, com sutilezas a gente arranca pela raiz. O que é que está entrando na sua vida? O que é que está te afastando de Deus? Não dá para você ficar mais brincando com isso e flertando com isso. Arranque pela raiz em nome de Jesus. Não tenha piedade da sutileza. Arranca. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora, porque é melhor você entrar no reino do céu com um olho só, do que com os 2 você ir para o inferno. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Sutilezas têm que ser arrancadas pela raiz. Eu quero me afastar. Eu estou numa conversa boba com gente que não tem nada, que está conversando comigo sobre esses assuntos e eu vou tolerando. Chega! Chega! A partir de hoje eu estou fora disso. É isso que a gente faz com sutilezas. Não volto mais. Acabou. Essa porta está fechada hoje. Porque eu aprendi que se eu andar perto do abismo, pode ser que eu não caia, mas se eu andar longe do abismo, é aí que eu não caio mesmo. Uma frase do Agostinho de Hipona, naquele livro Confissões, diz assim: quem ama o perigo, nele cairá. Quem ama o perigo, nele cairá. Sutilezas têm que ser arrancadas pela raiz. E eu pergunto novamente a você, meu irmão e minha irmã: qual sutileza? Talvez seja falta de perdão, raiz de amargura. Você guarda no seu coração rancor em relação a alguém? Você vai esperar isso virar o quê? Atacar o seu corpo? Destruir células saudáveis? Para finalmente você confessar isso diante do Senhor e arrancar isso pela raiz? Jonas precisou que um grande peixe o engolisse para finalmente ele cair em si. O que é que você está esperando acontecer na sua vida para finalmente você cair em si? Como é que se arranca rancor pela raiz? Indo conversar com a pessoa que é o objeto do seu rancor. Não tem outro jeito. Estou de bico com o Gustavo. Não adianta ficar esperando ele vir falar comigo. Vai lá e fala com o Gustavo. Arranca pela raiz. Ué, qual que é a sutileza? Identificou aí? Qual que é o tratamento? Jesus diz que o tratamento às sutilezas é radical, porque sutileza é como se fosse câncer, e não tem tratamento ameno para câncer.
é arrancar pela raiz. E finalmente, por último, prepare-se para a leveza que Jesus vai dar para você. Leveza. Quanto tempo que você não anda com a sua vida com o peito estufado, cabeça erguida, não de altivez, mas de leveza? Quanto tempo faz que você não acorda pela manhã cantarolando? Não porque tudo está muito bem, a conta bancária está gorda, você não tem conta para pagar, porque você tem alegria de salvação. Você sabe que o que Ele fez para você, ninguém podia fazer, porque você sabe que as leves e momentâneas tribulações dessa vida tem tempo, a contagem está passando, vai acabar. Arrancada a sutileza pela raiz, um caminho novo vem pela frente, um caminho livre, amplo, aberto, abençoado por Deus, passa a reinar na nossa vida. Agora, ou você arranca a sutileza, ou esse caminho jamais se abrirá, porque Deus não compactua com o pecado. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo, Ele é justo, Ele não habita, Ele não compactua com casa dividida. Para que Ele tenha autoridade na sua vida, você precisa reconhecer a autoridade dEle em você, e aí sim receber a estrela da manhã como promessa. Em nome de Jesus, irmãos, tome uma decisão corajosa aqui e agora, e veja Deus agindo na sua vida. Decida hoje arrancar as sutilezas da sua vida pela raiz, e experimente esse caminho novo de Deus para a sua vida. Isso aqui é para todos, tá? É para mim, é para você crente velho, é para você que está chegando agora, você ainda que não é batizado, você que é visitante, veio pela primeira vez, você que está atolado no mundo das drogas, da prostituição, você que entra no seu quarto e é tomado pelo vício da pornografia. Isso aqui é para você, é para todos, é para todos. Tome essa decisão corajosa hoje, arranque as sutilezas pela raiz em nome de Jesus, e experimente o novo de Deus na sua casa. Pelo amor de Deus, decida hoje fechar de uma vez por todas as portas das sutilezas que estão entrando, e veja Deus colocar a sua vida no rumo, porque você está tentando colocar a sua vida no rumo, mas você vai só até ali, daqui a pouco você descamba. Você quer ter um caminho abençoado? Entregue o seu coração para Jesus, feche as portas para a sutileza, e o mais Ele fará. Irmãos, em nome de Jesus, eu não quero virar uma Turquia pessoal, eu não quero daqui 30 anos, ter uma história cristã e um coração fora do caminho. Não quero contar para os meus netos que um dia eu fui um pastor que amou e serviu a Jesus com intensidade. Eu quero ser essa pessoa para os meus netos verem. Eu não quero ser uma história contada em páginas. Eu quero ser vida de Deus, para que os meus netos vejam isso em mim. Quem está em pé, cuide para não cair. Eu não quero que as sutilezas da minha vida me afaste do meu Deus. Por quê? Porque eu uso as palavras do Jó. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não quero ser uma Turquia pessoal, irmão. Eu não quero que a nossa igreja seja uma história contada, mas que seja uma vida vivida, experimentado por quem quer que seja nessa cidade ou nesse mundo. Eu quero ser vida de Deus, porque assim eu vou herdar a estrela da manhã, amém? Você comigo? Você comigo, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus? Coloque-se em pé, por favor, vamos orar. Você pode curvar a sua cabeça? Feche os seus olhos. Eu queria te dar uns segundos, uns minutos, para você que talvez ainda não identificou quais são as sutilezas que estão minando as suas forças. Quais são as sutilezas que estão te enveredando para caminhos tortuosos, meus irmãos? Com seus olhos fechados, eu queria que você pensasse: aonde foi que você caiu?
Aonde foi que as coisas começaram a degringolar? Feche os seus olhos, fale com Deus. Entenda, contra as sutilezas não tem meio termo. Ou arranque, ou espere para ela destruir a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que Ele está aqui para te ajudar a arrancar todas essas sutilezas. O diabo não tem poder para fazer você cair. É a gente que cai por fisgar a isca. É a gente que escolhe. Feche os seus olhos. Talvez seja um momento oportuno para você pedir perdão. Talvez esse seja um momento oportuno para você consertar a sua vida, não diante da pessoa que está do teu lado, mas diante de Deus, porque Deus está aqui. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, porque eu quero que você entenda que Deus está aí te vendo, porque o nosso Deus é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele está te vendo aí. Ele está te vendo desnudo. Ele contempla a sua alma. Ele sonda corações, mentes e corações. Mas eu queria que você falasse com Ele e dissesse: Senhor, arranca isso da minha vida hoje. Essas sutilezas que tem me levado para longe do Senhor, tem me feito enveredar por caminhos tortuosos. Arranca isso da minha vida, Senhor, hoje. Me ajuda, porque eu quero sair daqui e experimentar essa leveza de vida, cabeça erguida, experimentando o que o Senhor tem de melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, no meu ambiente de trabalho, em todos os lugares. Então arranca isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. Gente que conseguiu agora se lembrar de situações, de pessoas, de companhias, de hábitos, de costumes, de manias que são sutis, secundárias, periféricas, mas que estão conduzindo para um coração amargo, que estão levando para longe de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita essa pessoa agora, que ela possa saber que esse Jesus, que tem olhos como chamas de fogo, como pés como de bronze reluzente, que ele possa sentir o abraço desse Jesus agora, arrancando do seu coração tudo aquilo que tem sido obstáculos. Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor, esse coração que está ferido, machucado. Cura, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa vida que está em frangalhos, que está despedaçada por alguém, por um projeto pelo qual ela dedicou a sua vida, e esse projeto naufragou, e junto com ele levou a sua felicidade, a sua vontade de viver. Traz renovo agora, Pai. Cura, Senhor, esse coração tomado pela religiosidade, de alguém que foi criado num ambiente religioso nocivo, opressor. Deus, em nome de Jesus, traz a leveza do Teu Espírito e nos leva a experimentar a santidade de um Deus que é santo, que não tolera o pecado. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, Senhor, há meses, há anos, pedindo para que o Senhor comece um avivamento em nós, e nós continuaremos orando, pedindo: aviva-nos, 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 para que nós, avivados, possamos ser, ó Deus, aquela brasa que acenderá, uma fogueira que para todo sempre irá queimar por Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está o Seu povo, Senhor. Nessa oportunidade eu te peço, Pai, cura corações feridos, restaura lares, restaura relacionamentos, em nome de Jesus. Restaura casamentos, restaura famílias, Pai. Gente que não consegue mais olhar no olho do outro. Destrua Jezabel, Pai,
e aviva o nosso coração. É a nossa oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos cantar essa canção?